Muito bem, bom dia a todos os ouvintes da Rádio ACB-FM. Hoje, sábado pela manhã, dia 12 de dezembro, eu, Jéssica Dias, vou acompanhar os nossos ouvintes nessa manhã com o programa ACB e a Comunidade. Hoje um programa especialíssimo, nós vamos ouvir do empresário Silvio Quiniz Mates uma proposta de revitalização para o Hospital Santa Terezinha. Convido a todos vocês a ficarem a partir de agora junto com a gente, com o programa ACB e a Comunidade, discutindo temas, debatendo temas, assuntos com relação à nossa comunidade e de que maneira a gente pode melhorar. Bom, agora são 11 horas com 5 minutos na nossa manhã. Convido você também para ouvir a gente através do site no www.radiocbfm.com.br e para você participar também, você que tiver alguma dúvida durante a nossa entrevista com o Silvio Quiniz Mates, pode participar com a gente através do WhatsApp no 9859-3438, pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua sugestão e também pelo nosso telefone no 3658-7766. Primeiramente, cumprimentar o nosso amigo Silvio, que está por aqui. Bom dia, Silvio. Seja mais uma vez bem-vindo aos estúdios da Rádio ACB-FM. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio ACB-FM. É com muita satisfação, alegria e prazer que nós estamos hoje aqui discutindo ideias, discutindo propostas, discutindo sugestões a respeito de uma entidade existente em nossa comunidade, e eu acho que faz parte dos nossos deveres como cidadãos contribuir para a melhora contínua. Muito bem. Bom, Silvio, em que momento surgiu para você essa proposta, ou essa ideia, ou essa vontade de revitalizar o nosso hospital? Jéssica, a minha vida tem sido pautada no mundo da administração. Eu sou graduado na área de administração, com habilitação em comércio exterior. Eu gosto muito de administração e das ferramentas que ela tem, que pode nos fornecer para melhor gerirmos as nossas empresas. Sou também empresário há mais de 20 anos, e sendo empresário, obviamente que eu busco aplicar os conhecimentos que eu adquiri no banco da universidade e também por meio de inúmeros livros que buscam trazer as experiências de outros pensadores na área de administração de empresas. Eu também estive envolvido durante uma parte da minha vida com o sistema da qualidade total, com as ISOs, né? E dentro do sistema da qualidade total, existem alguns conceitos muito interessantes. E tem um que é um conceito japonês que está vinculado ao 5S, que é chamado Kaizen. O Kaizen, ele traz o desenvolvimento do conceito na mente humana, na mente dos administradores, da melhora. Mas não apenas da melhora todos têm esse conceito. O Kaizen traz um elemento adicional a esse conceito, que é a melhora contínua. Ou seja, se nós melhoramos hoje aquilo que fazíamos ontem, amanhã nós poderemos melhorar ainda mais aquilo que estamos fazendo hoje. Ou seja, a melhora deve ser contínua. Se o ser humano vem melhorando em termos de tecnologia nos últimos 2 ou 3 mil anos, deverá continuar melhorando nos próximos 2 ou 3 mil anos. É uma lógica, exatamente. Isso não deve parar. Se alguém argumenta que em algum momento isso vai parar, terá inúmeras dificuldades de apresentar um argumento para sustentar essa teoria, né? Então, eu sou um adepto muito forte desse conceito do Kaizen, melhora contínua. E o Kaizen, ele obviamente ele pode ser aplicado a qualquer coisa, até mesmo às nossas casas, né? A administração do lar, a administração de uma pequena empresa, de uma média, de uma grande, a administração de qualquer coisa. E o Hospital de Braço do Norte, ele essencialmente é uma empresa. Essencialmente é uma empresa. A diferença é que a lucratividade dessa empresa ela está proibida de ser distribuída aos associados, né? Ela é uma entidade filantrópica e o estatuto é de caráter filantrópico. O estatuto, então, proíbe a distribuição de lucratividade. O lucro deve ser aplicado exclusivamente nos seus fins, né? Que é o atendimento médico-hospitalar.
Essa é a única diferença, mas no restante ela é uma empresa. Eu sou empresário. Pensando no hospital como uma empresa, eu tenho que considerar o seguinte: eu sou dono de uma empresa, eu tenho que estar ali dando atenção a todos os detalhes a ela continuamente, na medida do possível, todo o dia. Eu sou bastante descentralizador e automatizo muito, então eu posso ser dispensável muitas horas ao longo do dia, né? Mas uma empresa que não tenha as atividades automatizadas e as metas estabelecidas não pode fazer isso, né? E eu, analisando o estatuto do hospital e a forma como ele está estruturado, eu vejo que há inúmeros problemas. Tá? E eu quero destacar aqui, Jéssica, que esses problemas, não, na minha opinião, na minha visão, ele não tem relação absolutamente com pessoas. Não tem relação com pessoas. Essa é a minha visão da questão. Ela tem uma relação sistêmica. O problema é sistêmico. O que é um problema sistêmico? Um problema sistêmico é um problema que está estruturado na forma como ele acontece, na estrutura como ele acontece, né? Então, ela é um problema sistêmico. Quero destacar também que eu respeito muito todos os voluntários do Hospital Santa Terezinha, todos os sócios voluntários, inclusive a figura do seu presidente, senhor Arley Felipe, porque são pessoas dedicadas que doam o seu tempo para ajudar uma instituição a troco de absolutamente nada, que só tem ônus e não tem nenhum bônus. Vou repetir, só tem ônus e não tem nenhum bônus. As pessoas ali são criticadas o tempo todo, o dia inteiro, a semana toda, o mês todo. Se está tudo bem, as pessoas ignoram, vão em frente. Mas quando tem um problema, quem são criticados? Esses voluntários que se doam por amor à causa, por amor à doença, por amor à comunidade. Então, assim, tenho muito respeito por essas pessoas, quero destacar bem isso. E, assim, todos os problemas que eu vou destacar hoje, eles são problemas sistêmicos, não são problemas por culpa de pessoas e dos seus administradores e dos seus gestores, que isso fica absolutamente bem claro, e eu vou demonstrar isso ao longo da nossa conversa aqui hoje, né? Então, você me perguntou inicialmente por que eu me envolvi, foi isso, né? Justamente, por quê? Porque eu me envolvi. Então, parte dessa questão eu já resolvi. A minha visão de mundo é de Kaizen, melhora contínua. Esse conceito japonês que está sendo utilizado hoje nas grandes empresas, grandes corporações de todo o mundo, e a minha proposta é que o Kaizen seja também adotado como cultura no hospital. Né? Então, seja adotado como cultura, e sendo adotado como cultura, melhorando continuamente, obviamente que nós vamos atingir os fins que são determinados pelo Estatuto. Hoje, os fins estão sendo negligenciados em função dessa estrutura sistêmica que existe, e o problema maior nisso tudo, Jéssica, é o seguinte, Jéssica e ouvintes da CBFM, coloquem-se no lugar do presidente. Ele tem as suas atividades diárias, do presidente, do secretário, do tesoureiro e de qualquer outro sócio que contribua nessas atividades, né? Mas eu destaco a questão do presidente porque é sempre a pessoa mais criticada. Sim. Então, coloque-se no lugar dessa pessoa. Ela tem o seu negócio, o seu próprio negócio para gerir, para tocar. Tem que estar ali presente, porque os problemas de qualquer empresa são raras, as empresas têm poucos problemas, raríssimas. Então, assim, a gente tem que supor que a empresa dele também tem seus problemas diários, cotidianos, normais, que exigem a presença dele. Ao mesmo tempo, ele é presidente de uma entidade importante da nossa cidade. Como ele vai fazer as duas coisas e por qual ele vai fazer opção? É natural que qualquer ser humano, né, qualquer ser humano sensato, né, ele vai fazer a opção pela responsabilidade maior dele, com os funcionários dele, com a empresa dele, que tem relação com a família dele, com o futuro dele, né? Então, obviamente, que a importância maior vai ser dado ali. E, naturalmente, vai haver omissão em relação a outra atividade, mas é uma omissão que não é culpa do indivíduo, em função da estrutura estatutária. Aí que eu me refiro ao problema sistêmico, né? As pessoas estão dentro do sistema, mas não dá para culpar as pessoas, porque elas fazem parte do sistema e têm que agir de acordo com o sistema. Então, essa pessoa não vai ter condições de estar em dois lugares ao mesmo tempo, gente. Isso é impossível, é questão de lógica. Então, as pessoas que estão fora ficam criticando, mas não param para pensar, né,
nessa questão, é um trabalho voluntário, nada recebe a respeito e não pode estar ali o tempo todo. Então, quando aquele que manda não está presente, é natural que ocorram também problemas, e que os problemas vão acontecendo, vão aumentando, assim como a melhora pode ser contínua, Jéssica, a piora também pode ser contínua. Né? Então, assim, se nós não adotarmos a consciência e a cultura do Kaizen, da melhora contínua, o que vai acontecer é duas coisas, ou estabilidade, ou a piora contínua. Nós não estamos vendo a estabilidade acontecendo agora, Jéssica. O que nós estamos vendo é a piora contínua. Né? Então, há realmente aí um problema. Na minha visão, como eu disse, um problema sistêmico. E esse problema caracteriza-se pela estrutura como o estatuto está organizado. Esse estatuto, hoje ele contempla 29 sócios. Desses 29 sócios, a maioria já deu muito de sua contribuição para a entidade, né? Já deram muito, ou seja, são pessoas já com idade mais avançada. Então, você vê numa Assembleia Geral 3, 4, 5 pessoas que são aqueles mais jovens que participam, e eventualmente uma pessoa de mais idade, mas são poucos. Então, assim, de 29 sócios, não aparece 30% dos sócios numa assembleia, para aparecer só em condições especiais. Houve agora uma assembleia em relação à questão da venda de um terreno, tal Santa Terezinha, todos os sócios voluntários, inclusive a figura do seu presidente, senhor Arley Felipe, porque são pessoas dedicadas que doam o seu tempo para ajudar uma instituição a troco de absolutamente nada, que só tem ônus e não tem nenhum bônus. Vou repetir, só tem ônus e não tem nenhum bônus. As pessoas ali são criticadas o tempo todo, o dia inteiro, a semana toda, o mês todo. Se está tudo bem, as pessoas ignoram, vão em frente. Mas quando tem um problema, quem são criticados? Esses voluntários que se doam por amor à causa, por amor à doença, por amor à comunidade. Então, assim, tenho muito respeito por essas pessoas, quero destacar bem isso. E, assim, todos os problemas que eu vou destacar hoje, eles são problemas sistêmicos, não são problemas por culpa de pessoas e dos seus administradores e dos seus gestores, que isso fica absolutamente bem claro, e eu vou demonstrar isso ao longo da nossa conversa aqui hoje. Né? Então, você me perguntou inicialmente por que eu me envolvi, foi isso? Justamente, por quê? Porque eu me envolvi. Então, parte dessa questão eu já resolvi. A minha visão de mundo é de Kaizen, melhora contínua. Esse conceito japonês que está sendo utilizado hoje nas grandes empresas, grandes corporações de todo o mundo, e a minha proposta é que o Kaizen seja também adotado como cultura no hospital. Né? Então, seja adotado como cultura, e sendo adotado como cultura, melhorando continuamente, obviamente que nós vamos atingir os fins que são determinados pelo Estatuto. Hoje, os fins estão sendo negligenciados em função dessa estrutura sistêmica que existe, e o problema maior nisso tudo, Jéssica, é o seguinte, Jéssica e ouvintes da CBFM, coloquem-se no lugar do presidente. Ele tem as suas atividades diárias, do presidente, do secretário, do tesoureiro e de qualquer outro sócio que contribua nessas atividades. Né? Mas eu destaco a questão do presidente, porque é sempre a pessoa mais criticada. Sim. Então, coloque-se no lugar dessa pessoa. Ela tem o seu negócio, o seu próprio negócio para gerir, para tocar. Tem que estar ali presente, porque os problemas de qualquer empresa são raras. As empresas têm poucos problemas, raríssimas. Então, assim, a gente tem que supor que a empresa dele também tem seus problemas diários, cotidianos, normais, que exigem a presença dele. Ao mesmo tempo, ele é presidente de uma entidade importante da nossa cidade. Como ele vai fazer as duas coisas e por qual ele vai fazer opção? É natural que qualquer ser humano, né, qualquer ser humano sensato, né, ele vai fazer a opção pela responsabilidade maior dele, com os funcionários dele, com a empresa dele, que tem relação com a família dele, com o futuro dele. Né? Então, obviamente, que a importância maior vai ser dado ali. E, naturalmente, vai haver omissão em relação a outra atividade, mas é uma omissão que não é culpa do indivíduo, em função da estrutura estatutária. Aí que eu me refiro ao problema sistêmico. Né? As pessoas estão dentro do sistema, mas não dá para culpar as pessoas, porque elas fazem parte do sistema e têm que agir de acordo com o sistema. Então, essa pessoa não vai ter condições de estar em dois lugares ao mesmo tempo, gente. Isso é impossível, é questão de lógica. Então, as pessoas que estão fora
fora, ficam criticando, mas não param para pensar, né, nessa questão. É um trabalho voluntário, nada recebe a respeito e não pode estar ali o tempo todo. Então, quando aquele que manda não está presente, é natural que ocorram também problemas, e que os problemas vão acontecendo, vão aumentando, assim como a melhora pode ser contínua, Jéssica, a piora também pode ser contínua. Né? Então, assim, se nós não adotarmos a consciência e a cultura do Kaizen, da melhora contínua, o que vai acontecer é duas coisas, ou estabilidade, ou a piora contínua. Nós não estamos vendo a estabilidade acontecendo agora, Jéssica. O que nós estamos vendo é a piora contínua, né? Então, há realmente aí um problema. Na minha visão, como eu disse, um problema sistêmico. E esse problema caracteriza-se pela estrutura como o estatuto está organizado. Esse estatuto, hoje ele contempla 29 sócios. Desses 29 sócios, a maioria já deu muito de sua contribuição para a entidade, né, já deram muito, ou seja, são pessoas já com idade mais avançada. Então, você vê numa Assembleia Geral 3, 4, 5 pessoas que são aqueles mais jovens que participam, e eventualmente uma pessoa de mais idade, mas são poucos. Então, assim, de 29 sócios, não aparece 30% dos sócios numa assembleia, para aparecer só em condições especiais. Houve agora uma assembleia em relação à questão da venda de um terreno, mas aí como a Câmara entrou no meio dando a sua opinião, sendo contra a venda do terreno, aí apareceram, naquela ocasião estavam todos lá, né? Então, mas fora isso, eles não vão, e isso também é um problema sistêmico, não dá para culpá-los, Jéssica. Eles já deram a sua contribuição, já estão cansados. Agora é a hora de novos sócios contribuírem, de novos sócios darem a sua participação. Só que até nisso o estatuto atrapalha. Lá no início o estatuto diz que a quantidade de sócios é ilimitada. Lá no meio ela cria uma barreira enorme para que esses novos sócios entrem. Então aí existe mais uma barreira sistêmica, mais um problema sistêmico, né? E assim vai. E poderíamos apontar inúmeros problemas sistêmicos causando esse problema de piora contínua e não de Kaizen, de melhora contínua, né? Então, o trabalho que eu tenho feito é no sentido de alertar isso, de levar essa questão para a comunidade para que parem de criticar e passem a sugerir mais, a fazer mais sugestões e a apoiar no sentido de buscarmos a solução para o problema. Mais. Exato. E, Jéssica, existe aí, nesse contexto sistêmico, um problema gravíssimo, que é um problema financeiro. As finanças, em relação à instituição, é uma doença em relação ao corpo humano. Se nós compararmos, é exatamente isso. Então, se uma pessoa está doente, ela vai definhando. Se uma empresa está arrecadando menos do que está gastando, ela está definhando, essa empresa está doente. E eu costumo dizer que o nosso hospital está na UTI, Jéssica. Ele está na UTI, está definhando a cada dia mais a uma velocidade de R$100 mil por mês. Segundo me foi informado, isso já foi reduzido para cerca de 20, 30 mil, o objetivo era chegar a 50, não sei se chegou a ser 50. Melhorou-se um pouco também no faturamento, cerca de 20, sei lá, 30 mil, alguma coisa assim, que está sendo buscado. Então, assim, já houve um avanço importante, né? Mas não dá para pensar só nas finanças também, né? Mas ainda terminando essa questão das finanças, o que acontece? Se não se encontrar solução para este problema antes que o coração pare, ou seja, antes que você deixe de pagar todos os fornecedores e os funcionários, esse momento a empresa vai quebrar. Esse momento vai quebrar, ou seja, o coração vai parar. Então, se não se encontrar a solução antes disso, vamos ficar sem a nossa instituição. E, Jéssica, aí às vezes algumas pessoas perguntam, mas Silvio, por que tu está envolvido com isso? Gente, nosso hospital está a caminho da bancarrota, estamos a caminho de perder o hospital, eu estou vendo isso. E eu vou ficar omisso? Não vou fazer nada? Vou ficar parado? Quer dizer, quem seria eu vendo isso e não fazer nada? Quem seria eu? Né? Eu acho que é responsabilidade minha, sim, de alertar para esse problema, embora algumas pessoas possam estar anestesiadas e fazendo de conta que não veem que isso está acontecendo, né? E isso já não é só um problema sistêmico, mas já é um problema de mentalidade, de quem possa estar envolvido nesse processo e não estar em busca dessa solução, né? Isso é importante que se destaque também, é necessário buscar essa solução, e se for necessário, nós temos duas opções.
ou 120 ou cento e tantas pessoas perdem o emprego, não sei o número exato, mas vamos arredondar para 120. Ou 120 perdem o emprego, né, ou de repente é possível, tem que cortar alguns, 5, 6, 7 ali para ajustar essa necessidade. Né? Às vezes pessoas boas também, mas infelizmente às vezes tem que se fazer isso e para que os 110 continuem. E nem todos hospital continue, e o hospital, né? Exatamente, não são só os funcionários, é o hospital, é a assistência que ele traz às pessoas. Né? Então, a minha grande preocupação tem sido nisso. Então, assim, então, assim, definindo como que se chegou a essa conclusão em relação a esse problema. Primeiro que a própria diretoria do hospital esteve na imprensa dizendo Sim. e alertando. Né? Então, eu acho que isso basta dizer a origem do problema. Eu poderia colocar mais coisas nesse sentido, mas eu acho que é desnecessário. Se a própria diretoria veio à imprensa dizendo que o problema é real, então vamos partir do princípio que o problema é real. Né? Embora nós temos também documentações constatando a realidade deste problema. Então, no que diz respeito a essa questão, eu não sei se eu fui suficientemente claro, se esclareci bem, Jéssica, mas essa é a minha postura e quero declarar aqui que é uma postura pessoal, né, uma postura pessoal. Quero declarar também que eu sei que posso estar errado, né, mas se eu estiver errado, eu não estou errado em 100%. Né? Então, assim, e dificilmente alguém acerta 100% das coisas. Nós somos seres humanos e erramos com bastante frequência. Né? Então, eu já errei muito na minha vida, posso estar errando de novo, mas eu acho que cabe a mim, como membro da nossa sociedade, mesmo acreditando na possibilidade de estar errado, também algo me diz que eu posso estar certo. Se eu estiver certo, eu tenho que fazer alguma coisa. Tentar, né? Tentar. Exato. Silvio, nós vamos fazer um rápido intervalo, tá bom? Ouvintes de casa, e nós voltamos a conversar daqui um pouquinho com o Silvio Quiniz Matos, empresário aqui do nosso município, e que hoje traz para o programa ACB e a Comunidade uma proposta de revitalização do Hospital Santa Terezinha. Agora são 11h21, fique com a gente. Em dezembro, eu, Jéssica Dias, estou aqui fazendo os trabalhos técnicos e também a apresentação do programa ACB e a Comunidade, que geralmente com o nosso amigo Silvio Quiniz, mas hoje ele é o nosso entrevistado, está trazendo para o nosso debate hoje aqui, né, para a nossa entrevista, uma proposta de revitalização do Hospital Santa Terezinha. No nosso último bloco, eu questionei o Silvio com relação por que essa vontade de ajudar o Hospital Santa Terezinha, ou essa ideia, não é? E ele deu uma resposta muito forte, tanto para mim quanto para a nossa população. E agora eu te pergunto, Silvio, bom, como é que a gente, para dar continuidade na nossa conversa, olha só, Silvio, o Silvio Quiniz tá sozinho nessa empreitada, como o pessoal diz? O Silvio Quiniz está sozinho nessa ideia de revitalização do Hospital Santa Terezinha? Jéssica, a gente nunca está sozinho e quem se propõe a fazer algo sozinho não chega a lugar algum. Então, e de qualquer forma, isso é uma proposta de revitalização, de melhora contínua. E como proposta de melhora contínua, obviamente que há muitas pessoas nesta cidade profundamente responsáveis e interessados no bem comum da nossa população, estão apoiando. E essas pessoas são pessoas de muito envolvimento na sociedade, muito capazes e, digo mais, capazes de pensar por si mesmas, né, o que é importante nesse processo. E nesse sentido, Jéssica, eu gostaria de destacar a importância do apoio do prefeito Ademir Matos, que em momento algum ficou de lado nessa questão. Ele tem apoiado isso continuamente. Também ao nosso secretário regional, o Roberto Kirten Marcelino, deu apoio quando nós apresentamos a proposta inicial. Também estivemos em contato com o prefeito de Grão-Pará, Hamilton Ascari, que gentilmente me recebeu, conversamos a respeito e também está dando apoio a essa proposta. A prefeita de Santa Rosa de Lima, Dilcei Heidmann, ontem estivemos com ela conversando, apresentando a sugestão e a proposta. Ela apoiou integralmente a sugestão. Está pendente ainda o prefeito Pita. Nós tentamos conversar com ele ontem, mas havia muitas pessoas lá aguardando para falar
E eu não quis prejudicar aquelas pessoas que estavam lá, né, furando fila, embora eu já tinha acertado com ele pela manhã. Ele disse que a hora que chegasse era só entrar, mas assim, vamos respeitar a fila, né? Se nós estamos apresentando ideias aí que são boas, a gente tem que respeitar as regras existentes, com né? certeza. Então, deixamos para um outro momento mais assim, o prefeito Pita já nos adiantou por telefone também, que é favorável à revitalização. Então, com certeza, nós também chegaremos a esse consenso. Gostaria também de agradecer, Jéssica, aos vereadores aqui de Braço Norte, ao Toninho da Cabana, que está apoiando integralmente, a Arlete Ramos, a Cleia, Demétrio Ribeiro, o Emerson Fernandes, a Maria Kilcamp, o Mário Jorge, a Soraya e o Valberto. Ainda nós não temos o formulário do vereador Bertilo, mas ele também usou a tribuna e elogiou a proposta que está sendo feita, né? Não falamos ainda com o vereador Jordão. Gostaria também de agradecer o apoio que está dando o vereador Edemilson Dalfenbach, de São Ludgero, que é o presidente da Câmara. Em São Ludgero também, os vereadores foram absolutamente unânimes no apoio ao projeto, à proposta, Jéssica. Ainda falta conversar com os vereadores de Grão-Pará, Santa Rosa de Lima e Rio Fortuna. Mas, levando em consideração a forma como eles recebem a proposta, Jéssica, tem sido absolutamente unânime. É óbvio que esse apoio é um apoio ressalvado, porque eles ainda não conhecem a proposta por escrito, né? Uhum. Então é um apoio ressalvado. Além disso, um deles, em algum momento, me falou: Silvio, o que está sendo feito é a reforma de uma casa com pessoas morando dentro. Isso é muito confuso, né? Uhum. Você reformar uma casa com as pessoas morando dentro. Então você vai desagradar muita gente nesse processo, né? Se prepare para isso. Mas é normal, a casa precisa ser reformada, né? Então não podemos deixar que a casa vá envelhecendo e caia. Então se prepare para isso. Então, na verdade, algumas pessoas me vêm colocando essa questão e não me entrava, de repente caiu a ficha. Poxa, é mesmo, acho que é assim, né? Então eu não espero contar com a compreensão de todos. Né? Mesmo porque as pessoas são livres para pensar o que quiserem, mas o que eu peço é o seguinte: aqueles que pensam diferente de mim, vêm conversar comigo. Uhum. Né? Eu tenho ouvido pessoas, críticas chegando até mim por meio de terceiros e de quartos e de quintos, mas ninguém vem conversar comigo, ninguém me chama. Né? Então, assim, se alguém quer criticar, eu acho justo, acho importante, nenhuma ideia é perfeita, toda ideia é criticável, e essa ideia também é criticável, e as críticas, repito, são muito bem-vindas. Né? Uhum. Então vamos conversar a respeito delas, porque eu acho que falar longe não vai chegar a lugar nenhum, não vai chegar até a mim de forma completa. Venha conversar comigo, né? Assim, vamos conversar racionalmente, trocar ideias e melhorar. Né? Essa é a ideia. Então, assim, além disso, Jéssica, existe também apoio da comunidade por parte de inúmeros empreendedores, que eu não vou ficar aqui citando o nome, porque já são tantos que eu vou citar um e esquecer o outro. Então, assim, apoio de todas as pessoas com as quais eu tenho conversado. Jéssica, já com mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. A prova disso é que nós temos já praticamente 100 formulários preenchidos. Alguns não querem fazer parte porque não tem tempo, porque não faz parte dos seus objetivos. Mas de cada 10 que a gente conversa, muitos agora tem. No início era mais pessoas não queriam, mas a partir do momento que vão conhecendo a proposta, mais pessoas vão querendo. Né? Então, tem sido unânime por parte daqueles que conhecem. Então, assim, aquele indivíduo que tem críticas a fazer, então venha conversar comigo, vamos ver se essas críticas têm fundamento e talvez até você ajude a melhorar ainda mais a proposta. Né? É o que eu peço para essas pessoas. Então, estamos sendo, sim, apoiados por inúmeras pessoas e não são quaisquer pessoas, Jéssica. São pessoas importantes que tomam as decisões nesses municípios todos aqui. Todos os prefeitos, unanimemente, estão apoiando, exceto ainda que não temos a posição definida, né, do prefeito de Rio Fortuna, porque eles também têm um hospital lá, então tem uma outra postura. Mas a gente estive conversando com o Valdir, que é o presidente do hospital de lá, trocamos umas ideias já, alguma coisa nesse sentido, e só não evoluímos muito no sentido de buscar apoio, porque é uma outra entidade que está lá. Mas assim, eu estive lá trocando ideias com o gestor daquele hospital, Jéssica, aprendendo com ele, né? Então, assim,
não estamos fazendo isso baseado em ideias pré-concebidas. Nós estamos aprendendo com outras pessoas, né? Estou, inclusive, também agendando ainda, não vou adiantar aqui qual hospital, uma entrevista com o presidente, com a pessoa, a gestora de um outro hospital aqui também nas nossas proximidades, né? Para buscar mais informações e apoiar o que nós estamos desenvolvendo. Além disso, Jéssica, estamos também criando um conselho comunitário técnico, que vai apresentar um parecer a respeito dessa proposta. Tá? Conselho Comunitário Técnico. Como assim técnico? Porque é formado por pessoas que frequentaram o meio acadêmico e que estão qualificadas a fornecer informações de cunho técnico. Né? E que pessoas são essas? São pessoas que representam entidades graduadas na área de direito, administração, contabilidade e outras áreas correlatas que têm relação direta ou indireta com a proposta que está sendo apresentada. E também pessoas da área da saúde, né, que não necessariamente estão graduadas do ponto de vista acadêmico nessa área, mas estão graduadas do ponto de vista da vida e pela experiência que têm. Né? Então, isso também está sendo elaborado, esse conselho. Então, por enquanto, essa proposta está sendo levada a público. Eu tenho sido o porta-voz dela, mas a partir do ano que vem, em algum momento, quando o conselho estiver pronto, quem vai realmente passar a levar essa ideia avante será esse conselho. Esse conselho técnico. Na verdade, é uma comissão, perdoe, é uma comissão. Uma comissão técnica. Uma comissão técnica, exatamente, formada por pessoas qualificadas para dar parecer nessa área. Né? Jéssica, então, feito isso, essa explicação, eu também gostaria de entrar em detalhes em relação à proposta. Qual é a proposta, afinal de contas? Nós falamos muito até agora, mas não dizemos o que deverá ser proposto. É que eu quero fazer um comentário antes com você, Silvio, porque você sabe que o seu nome tem sido muito citado aí nas rodas de conversa, né, da nossa cidade. Nós aqui da Rádio CBFM, da imprensa em geral, acabamos ouvindo boa parte dessas rodas de conversa, né, ou dos assuntos que são trazidos ali. E muita gente tem questionado a questão assim, o que o Silvio quer com isso? Né? O Silvio vai ser vereador, o Silvio vai ser candidato na próxima, vai entrar em qual partido, qual vai ser a janela que o Silvio está esperando abrir? Silvio, tem fundamento esses questionamentos aí? Jéssica, assim, ó, as pessoas que fazem essas perguntas, elas nunca fizeram trabalho de voluntariado, né? Então, assim, as pessoas que fazem voluntariado, essa pergunta não passa pela mente delas, porque elas sabem que o trabalho de voluntário traz muita satisfação pessoal. Eu vou te dar eu vou passar uma informação para você e também para todos os ouvintes. Vocês passem a perceber como as pessoas que fazem trabalho voluntário são pessoas mais felizes. Mais felizes. Elas se sentem mais realizadas. Por quê? Porque a imensa maioria das pessoas, elas se movimentam pelo dinheiro. Só que o dinheiro não traz satisfação pessoal, Jéssica. O dinheiro traz satisfação quando você compra um objeto novo, mas logo depois você esqueceu, você se acostumou com aquele novo objeto, se foi a satisfação. E na maior parte do tempo, então, você não vive um mundo de satisfações pessoais. Mas as pessoas que realizam trabalho voluntário, Jéssica, essas pessoas são mais satisfeitas com a própria vida. Se você observar bem, elas são pessoas mais sorridentes, são pessoas mais alegres, são pessoas mais brincalhonas, são pessoas mais felizes. Eu costumo, às vezes, dar exemplo. A gente fundou agora, recentemente, a Academia Braço Nortense de Letras. Sim. Ninguém me perguntou por que eu ajudei, junto com outros 10 membros da academia, que trabalhamos muito para fundar a academia. Ninguém me perguntou por que eu estou interessado em fundar a academia. Né? Essa pergunta ninguém fez, mas o trabalho é o mesmo. Os dois são trabalhos voluntários. Né? Nós também participamos de uma entidade fantástica e maravilhosa que não existe só em Braço do Norte, que existe em Santa Catarina, que existe no Brasil e que existe no mundo, que é o Rotary. Né? Uma entidade extraordinária que também faz trabalhos voluntários. Também participamos dessa entidade com companheiros extraordinários. São pessoas assim acima da média, são pessoas sorridentes, pessoas alegres, pessoas mais sérias, pessoas mais prestativas, pessoas, enfim... que realmente são mais felizes no geral. E outras entidades, em Florianópolis, eu participei de inúmeras entidades também, participo de outras entidades que não preciso aqui estar mencionando o nome, que são entidades que são mais discretas, participo também, e nós temos a nossa forma de ajudar. Para aqueles que não sabem, a minha formação é uma formação cristã,
né, e dentro desse viés da formação cristã, eu tenho também estudos comparados de religiões, fiz estudos comparados de religiões, para, ou seja, ter uma ideia macro e ampla da nossa realidade, e no fundo disso eu sigo os exemplos do nosso querido médium Chico Xavier. Eu sou, a minha visão, o meu paradigma de mundo é espírita, né? Então, e dentro desses paradigmas, a gente vê a vida como uma coisa maior, uma coisa acima do dinheiro, acima das coisas materiais, que são importantes, são. Eu gosto de dinheiro, e quem me perguntar, eu adoro dinheiro, quem não gosta, né? Se não gosta, dá para mim. Então, assim, todo mundo gosta de dinheiro, e não há nada de errado, mas a questão é ir além disso. Ir muito além disso, porque o dinheiro não traz felicidade, traz conforto. Dinheiro traz conforto, ele compra o seu sofá, onde você vai sentar confortavelmente, ele compra a sua camisa, compra o seu televisor, compra a educação dos filhos, compra isso, compra aquele outro, traz conforto. Mas a satisfação pessoal, tem gente riquíssima, mas que não é feliz. Experimente fazer trabalhos voluntários e essa pessoa será muito feliz, mas faça com amor, doe-se, né? Faça com amor. Então, respondendo então a sua pergunta, eu tenho feito trabalhos voluntários desde os 17 anos, Jéssica. Quando eu entrei para um grupo, uma juventude, tá? Era uma juventude espírita, jovens que buscavam, a gente arrecadava alimentos para levar, na época, para os ancenianos, lá na região da Grande Florianópolis, são pessoas que têm ancenias e lepra, né? Pessoas que têm lepra são tratadas, na época, colhíamos alimentos para levar para os ancenianos, com 17 anos. Então, assim, mas não considero melhor do que ninguém, porque cada um tem uma experiência diferente na vida e pode aprender a ser feliz de maneira diferente. Mas eu aprendi uma coisa, Jéssica, o caminho para a gente ser mais feliz espontaneamente é pelo meio do voluntarismo. Todos os voluntários vão te dizer isso. E nenhum voluntário vai fazer a pergunta para o outro, por que está fazendo isso? Porque ele sabe que é satisfação pessoal. É a alegria de viver. Então, assim, eu tenho muita alegria de viver. E, às vezes, quando ouço falar que alguém, infelizmente, tirou a própria vida por depressão, essa pessoa, ela, infelizmente, foi no caminho oposto. Né? Sem saber, também não é culpada disso, né? Faltou informação, faltou visão de mundo, e eu, assim, sou feliz porque eu ter adquirido essa visão de mundo, de saber que o voluntarismo é o caminho de uma satisfação pessoal muito grande, né? Então, assim, não quer dizer que aquelas pessoas não sejam imperfeitas, todos estão ali, são imperfeitos, sofrem de um problema chamado ego, que é um problema profundo nosso, no ser humano, eu também sofro disso, como qualquer ser humano, mas o legal é isso, é aprender a conviver com isso, quando a gente errar, pedir desculpas. Então, está dentro desse contexto aí, Jéssica. Eu acho que, espero ter esclarecido. Isso é muito maior, essa resposta. Eu poderia falar 2 horas, com muita alegria, mas eu acho que isso resume mais ou menos o que é a questão, né? Com certeza, resumiu de forma bem prática, com certeza. Bom, vamos a ela então, vamos à proposta de revitalização, a gente já vem conversando aí há mais de 40 minutos, e agora vamos chegar então, Silvio, qual é a proposta que o Silvio tem para nos apresentar para a nossa comunidade, para a revitalização do Hospital Santa Terezinha? Bom, na verdade, Jéssica, a proposta, são 2 propostas, na verdade. São 2 propostas que não estão ligadas. Tá? Não estão ligadas. A primeira proposta tem a ver com essa palavra revitalização, ou seja, nós temos que colocar novos sócios. Isso é revisar, isso é colocar sangue novo, né? Então, fizemos um trabalho de coleta de assinatura de inúmeras pessoas interessadas na nossa região, representando o maior número possível de áreas, representando bairros, representando municípios, representando áreas como, por exemplo, a saúde, representando a política, como, por exemplo, os partidos, representando tudo que seja possível para que não se formem grupos grandes lá dentro, que todos os grupos de interesse que são justos, que são bons, que são necessários, possam existir e coexistir com os outros sem assumir o poder. Porque dentro desse processo é importante que nenhum assuma o poder, mas que o poder seja pulverizado entre todos. Me criticaram, Silvio, está botando político? Eu, assim, claro, gente, são os políticos que fazem as coisas acontecerem na cidade. Não tem como não. Não há, nossa vida passa pela política, são pessoas importantes, então... A questão importante aí é que haja representante da maioria possível dos partidos. E aí pronto, se dissolve, o poder fica, nesse sentido, em relação à política, fica dissolvido entre eles mesmos, né? E é importante que pessoas representem bairros, municípios, áreas, né? Então, assim, essa representatividade é importante. Então, a proposta, dentre essas propostas que não estão interligadas, vamos deixar isso bem claro,
é a entrada de novos sócios, tá? Novos sócios para ajudar na administração, né? Para estarem presentes, hoje o presidente ele é empurrado a ser presidente, Jéssica. O presidente está lá, não porque ele quis ser presidente, não porque ele se candidatou, ele não se candidatou. Isso é o que as pessoas não sabem na rua, né? Ele foi obrigado a assumir e, dentro dessa obrigação, tentar cumprir dentro das suas melhores condições possíveis esse mandato, né? Então, é preciso ampliar isso. Se é para ser empurrado, que seja empurrado aquele que seja um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de, enfim, dentro das qualificações necessárias. Então, se é para ser empurrado, que seja assim, né? Porque quando há poucas pessoas, as opções de escolha são pequenas, e quando há muitas pessoas, as opções são maiores, né? Então, dentro desse processo, a proposta número 1 é novos sócios. E para isso, nós já fizemos o trabalho, esteve quase pronto, mas assim como foi prorrogado para o ano, era para ser colocados novos sócios em novembro, foi prorrogado para início de dezembro, depois foi prorrogado para meio de dezembro, depois foi prorrogado, enfim, e agora foi prorrogado para o ano que vem. Então, tudo bem, nós respeitamos essas prorrogações, só não sabemos as justificativas delas, mas eu imagino que sejam bem fundamentadas e sejam, né, bem pensadas. Respeitamos isso, né? Mas, ao mesmo tempo, em algum momento, alguém vai ter que aceitar os novos sócios ou dizer, não, nós não queremos os novos sócios. Só que, ao dizer não queremos novos sócios, vai dizer não para pessoas muito importantes da nossa comunidade. Aliás, para as pessoas mais importantes da nossa comunidade, nem todas ainda estão presentes, mas estão participando. Então, assim, nós estamos seguindo essa linha. Mas eu imagino que sim, que os sócios atuais são conscientes, querem o bem da entidade, e eles acham, e tenho certeza que eles sabem que eles não são donos do hospital. Tenho certeza que eles sabem que os donos são as pessoas da comunidade, são os braços nortenses, são o pessoal de São Lugero, Gravatal, enfim, Gravatal não, Rio Fortuna, Santa Rosa, enfim, os municípios dizem, essas pessoas é que são os donos. É uma associação. Então, assim, donos do ponto de vista não legal, porque ele não, como é a associação, não existe esse conceito, mas do ponto de vista da linguagem comum, os donos do hospital é a população, não são as pessoas que estão lá dentro. E eu tenho certeza que eles sabem disso, estão conscientes disso e que devem trabalhar no sentido de fazer com que isso seja real, né? Essa, então, é uma das propostas, Jéssica. Ponto final, essa proposta é uma delas, tá? Aí a próxima proposta, que não tem relação direta com a primeira, mas que precisará da primeira para que ela aconteça, né? Então, a primeira é independente, mas a segunda já é dependente da primeira. Sim. Tá? A segunda proposta é uma reformulação total do estatuto. Quando eu digo total, é por isso que me disseram que é reforma de uma casa com pessoas morando dentro. É confuso, é poeira, é cimento, é sujeira, é bagunça para tudo quanto é lado, né? Então, assim, esse processo é altamente complexo, Jéssica. E os pedreiros que estão ali são os que mais sofrem nesse contexto, né? Então, realmente é preciso muita energia para levar essa ideia em frente, porque é altamente complexo e a maioria quer pular fora, porque só que a casa precisa ser reformada, porque tá pingando dentro, tá cheio de goteira por tudo quanto é lado, e a casa pode cair a qualquer hora, né? E sabemos que a casa pode cair, isso não é novidade, né? Então, assim, não querer pensar numa proposta não é ser responsável nesse momento. Então, eu não poderia deixar de apresentar uma proposta, porque eu estaria sendo responsável, assim como qualquer pessoa que não queira ouvir uma proposta é profundamente responsável nesse processo, né? E eu começo perguntando a mim mesmo, eu sou responsável, então tenho que apresentar a proposta, né? E a segunda proposta, então, que não tem relação, que tem agora relação com a primeira, mas a primeira é independente, é uma reforma no Estatuto. E essa reforma no Estatuto, Jéssica, ela começa com a questão dos sócios, né? Sim. Hoje nós temos os sócios fundadores, nós temos sócios efetivos, e nós passaríamos a ter novas qualificações de sócios. Por exemplo, hoje existe um dispositivo que, do ponto de vista legal, ele não seria possível, que a colaboração espontânea das pessoas ao hospital. Uhum. Isso, do ponto de vista... A legislação é tão torpe nesse país que impede a doação espontânea, assim, periódica, né? Doação espontânea periódica, ela impede isso, né? Então, assim, isso precisa ser corrigido no Estatuto. Nós já temos a solução, estivemos em contato, conversando, em consulta, num bate-papo informal, sem comprometimento de ninguém, com a promotora, a doutora Júlia, buscando uma solução que
que quer muito bem dessa cidade e deu algumas sugestões, que seriam apenas opiniões, né, nesse sentido, buscando uma solução. Ou seja, a solução é plenamente possível resolver essa questão das doações e muita gente quer ajudar. Então, é preciso buscar a solução para isso, né? Além disso, então, dentro desse contexto dos novos sócios, a gente precisa prever outros tipos de sócios. Por exemplo, aqueles sócios que muito ajudaram a instituição, nunca receberam nada, nem um título de homenagem, Jéssica. Pessoas que lá contribuíram 4 anos de presidência, 2 anos de presidência, outros sócios que fizeram doações, sócios que deu um terreno para o hospital. Que tipo de benefício ele recebeu em troca? Ou pelo menos um título. Ele merece pelo menos um título. O estatuto não prevê nada disso. E como ele não prevê, é natural que a gestão... Não se faça. Exatamente, não se faça. Então é preciso prever que essas pessoas que ajudam o hospital recebam um título de honra ao mérito. Né? Então, estão previstas aqui inúmeros, nessa nova proposta, inúmeras honras a essas pessoas que ajudarem o hospital. Dependendo do tamanho da ajuda, ela recebe uma titulação diferente. Né? A titulação máxima é a de grão benemérito. Será dada, dentro da proposta, será dado aos ex-presidentes que cumpriram o mandato, né? Ou por mais de 2 anos, ou estiveram ali por mais de 2 anos. E também aqueles que fizeram doações de monta à entidade. Né? E eu cito novamente o doador do hospital, do terreno do hospital novo. E também o doador que já não está mais entre nós, mas talvez alguém da família esteja, que doou o primeiro terreno. Né? Então, assim, isso é uma coisa importante. Já começar a homenagear as pessoas que ajudam, não é? Então, acho que é um passo fundamental aí. E aí existiriam vários tipos de sócios, tá? Cada um com deveres e direitos diferentes, tá? Previstos de acordo com a sua classificação dentro do estatuto. Então, e aí os associados efetivos, que são esses que nós estamos buscando, eles têm direitos especiais, direito de votar e também de serem votados, né? E a ideia é que eles possam vir a ser conselheiros e que o hospital passe a ser gerido por conselhos, não apenas por um, né? Por um conselho, sim, que delibere, um conselho magno que faça as deliberações, por um conselho diretivo, que seria a substituição, o que seria o equivalente ao que é a direção hoje, né? A diretoria hoje é formada por presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Dentro dessa nova proposta, ela seria formada por um conselho. Então, além dessas 4 funções, haveria também conselheiros que participam dentro da diretoria, sem funções, por isso conselho, né? Aí haveria também, Jéssica, o conselho financeiro, o conselho fiscal, que faz a gestão financeira, e diferentemente do que há hoje, hoje é eleita uma chapa, e dentro dessa chapa está também o conselho fiscal. Isso está completamente errado. O conselho fiscal não pode fazer parte da chapa da diretoria, isso não está certo, né? Então o estatuto não prevê nada nesse sentido, e daí fala-se numa chapa, e a chapa funciona dessa forma. Então, assim, isso é um problema sistêmico, como eu te falei hoje, não é um problema da gestão atual. Os culpados não são os gestores, é o sistema que está errado, né? Isso precisa ser corrigido. Um conselho jurídico, Jéssica, eu tive conversando com vários advogados da cidade, é possível formar um conselho jurídico com um presidente jurídico e outros advogados que façam parte, eles estão dispostos a ajudar a entidade com causas pequenas, aí as causas maiores, então, seriam pagas, né? Seriam pagas, e aí quem deliberaria, quem faria, não seria o próprio conselho, seria o conselho magno, o conselho deliberativo, que escolheria quem vai dirigir e acaparar, para que o conselho não tenha esse poder econômico sobre ele mesmo, né? E também o conselho médico, hoje nós temos o corpo clínico, mas o corpo clínico não tem direito à voz. É importante que os médicos tenham voz dentro da entidade. Se hoje o presidente é uma pessoa que ouve os médicos terão voz. Mas se o diretor ou o presidente não quer ouvir, os médicos não têm voz. Jéssica, uma pergunta importante. Quem são as pessoas mais importantes dentro do hospital, fora os pacientes? São os médicos. São os médicos. Os médicos são as pessoas mais importantes dentro do hospital. Eles precisam ter voz. Eles não têm voz, garantia de ter voz. Eles podem ter voz, mas podem não ter. Não há garantias. Então, assim, o estatuto deve dar garantias de voz no que diz respeito a voto.
entendeu? Não só apenas opinião. Hoje, certamente, claro, e sempre a opinião deles é levada em consideração, mas será que é levado em consideração por meio de voto? Né? Então, a proposta é dar mais importância aos médicos, mas ao mesmo tempo também limitar essa gestão dos médicos, ou seja, e não só dos médicos, mas de todos, do Conselho Fiscal, do Conselho Diretor e de todos os conselhos, dar poder e limitar o poder a todos eles, cada um dentro de suas competências, né? Para quê? Para que as decisões elas sejam mais técnicas e menos emocionais. Então, assim, quem está qualificado para tomar inúmeras decisões técnicas dentro do hospital são os médicos, e eles devem fazer isso por meio do voto, né? Mesmo que inúmeros outros sejam contra, mas eles votaram a favor, né? E é uma decisão técnica, a decisão é deles, né? Então, assim, é preciso destacar a importância dos médicos dentro do hospital, né? A gente tem ouvido inúmeras críticas aos médicos, também críticas que formam isso, que formam aquilo. Gente, é preciso, então, estruturar isso de forma que a coisa funcione democraticamente, pronto, e ninguém mais possa fazer qualquer juízo, porque o Estatuto define. E aí, se alguém quer criticar, critica o Estatuto, e aí, então, o passo seguinte é reformar o Estatuto no momento posterior, não é? E outra coisa, então, o Conselho Jurídico eu já falei, Sim. Conselho da Qualidade. É outra coisa importante. Tá? Dentro desse contexto, Jéssica, o Conselho da Qualidade, o paciente precisa ser tratado como cliente. Mais do que isso. Imagine uma pessoa doente chegando ao hospital, ela está desestruturada emocional e psicologicamente. Ela não é uma pessoa normal, ela não é uma pessoa igual a outra na rua. Ela está desestruturada, ela está chateada, ela está com dores, ela está com medo. Então, essa pessoa precisa ser tratada de forma não normal, ela precisa ser tratada de uma forma especial. E o Conselho da Qualidade, ele visa a desenvolver uma política nesse sentido. Tá? Sobre essa questão é uma questão altamente complexa, então eu não estou fazendo uma proposta de como fazer, mas sim. Do que fazer. Tá? O como aqui, eu não entro nesse detalhe porque ela é altamente complexa e eu não estou qualificado para isso. Então, há muitas pessoas que estão qualificadas. Essas pessoas é que devem opinar para desenvolver essa proposta. Além disso, Jéssica, pode haver também a criação de comissões permanentes e comissões temporárias. Sim. Né? Então, essas comissões, elas seriam importantes para que, quando surgissem algumas necessidades pontuais, elas possam ser criadas, desenvolvidas, no sentido de buscar a solução dos problemas pontuais. Por exemplo, a nossa comunidade de Braço do Norte vem falando com frequência de se fazer uma auditoria. Né? Eu concordo em se fazer auditoria, porque afinal de contas as pessoas querem saber o que está acontecendo, e nada mais justo que elas saibam o que está acontecendo. Pode ser que não esteja acontecendo nada e que tudo esteja absolutamente correto, então é importante que elas saibam disso. Eventualmente pode estar acontecendo algum problema, então esse problema precisa ser corrigido e evitado que ele ocorra novamente no futuro. Então, então, para isso, poderá haver a criação de comissões. Então, os próprios sócios poderão propor a criação de uma comissão temporária. E eu falo de comissão qualificada. As pessoas hoje falam de fazer uma auditoria, mas para fazer uma auditoria hoje externa, vai gastar de 50 a 100 mil reais. Nossa. Dependendo do nível de profundidade que você vai fazer. Quem é que vai pagar? Ninguém paga e querem que o hospital pague? Obviamente que não, né? O hospital já não tem dinheiro, tem que pagar ainda. Então, assim, dentro desse contexto, ideias como essa, por exemplo, podem ser feitas pelos próprios sócios, que está aberto a toda a comunidade, né? Ou seja, eu estou citando um problema pontual e um problema objetivo, que é uma ânsia expressada pelas ruas, pela sociedade, né? Então, dentro desse contexto, os sócios poderiam propor a criação de um conselho, de uma comissão temporária para fazer uma auditoria, ou para fazer por exemplo, temos um hospital novo sendo construído, que daqui a pouco vai ser tomado pelo mato e vai virar um elefante branco lá. Já está a caminho porque se a matriz está quebrando, a filhota vai quebrar também, né? É óbvio. Então, assim, nós precisamos criar uma comissão temporária enquanto dure a criação do hospital novo, uma comissão que faça a gestão dos problemas do novo hospital, o que é preciso fazer, como buscar recursos, como fiscalizar,
como acelerar essa obra, como fazer com que as pessoas da comunidade façam parte, fazendo doações para que ela siga avante. Não está sendo feito nada porque o nosso estatuto não contempla isso, Jéssica. Quando eu me refiro que o problema é sistêmico, é dessas coisas que eu estou falando. Tem que criar uma comissão. E o estatuto novo que estamos propondo, ele prevê esse tipo de coisa. Então, cria-se uma comissão temporária para gerir o novo hospital. Essa comissão, assim que o hospital estiver funcionando, ela se dissolve. Então, e há muita gente boa na nossa comunidade, séria, que quer fazer isso. E um conselho, uma comissão dessa pode ser feito com 10, 20 pessoas da nossa comunidade, com engenheiros que querem, que já existem muitos engenheiros voluntários da nossa comunidade. O presidente do Lions é um engenheiro, doador, ele doa muito do seu tempo ao longo da semana. Meu querido amigo Dagmar, que também participa da Abrale, uma pessoa que se doa o tempo todo, é engenheiro, ou inúmeros outros voluntários também poderiam participar dessa comissão, fiscalizando. A função dos engenheiros seria fiscalizar, né? Então, tá muita coisa para ser feito, Jéssica. Eu volto ao Kaizen, melhora contínua. Né? Então, assim, dá para a diretoria atual, eu não falei nem 5% do que tem que ser feito. Tá? Tem muita coisa para ser feito, que está sendo previsto nesse novo estatuto. Aí a pergunta é, dá para a diretoria atual fazer tudo isso? Não dá. Eles são inocentes nessa questão toda. Então, assim, o que eu clamo às ruas é, vamos pensar no problema real, vamos focar no problema real. Enquanto nós não focarmos no problema real, ele não vai ser solucionado. E o problema real é sistêmico, é o nosso estatuto. Esse é o problema. Vamos reformá-lo. Então, essa é a segunda proposta. E dentro disso ainda, Jéssica, então eu falei até agora dos conselhos, dos presidentes. E cada conselho desse vai ter um presidente, ou seja, democracia. Cada um responde ao conselho magno. Sim. Tá? Então, assim, e as competências deles estão delimitadas dentro do estatuto, né? Se não é aquilo que está sendo proposto, deve ser melhorado e ampliado e corrigido. Algumas pessoas me disseram assim, mas Silvio, com tanta gente envolvida assim, isso aí vai ser uma confusão só. Aí eu que sou empresário, estou acostumado, eu viajei o mundo, entrei em muitas empresas na China, empresas com milhares de pessoas lá dentro, a gente entra lá, cada um na sua célula,
vem para o conselho e diz, gente, eu estou com um problema, não posso continuar. Suavemente se escolhe um outro, se substitui apenas o presidente, o restante tudo continua igual. Veja se não é uma solução maravilhosa e simples, Jéssica. Simples. Então, assim, essa seria a ideia das eleições. Então, no primeiro grau da Assembleia, há eleições, no segundo, a composição. Da estrutura do Conselho. A administração, então, é feita por competências definidas no Estatuto ou no Manual de Competências. O Estatuto hoje vai ter 60 e poucas páginas. Ele pode ficar mais enxuto, tirando-se as competências dali, deixando-se apenas as fundamentais, e criando-se um manual de competências para enxugar o Estatuto. De qualquer forma, o Estatuto será apresentado assim, né? Isso aí é uma etapa para uma discussão posterior, criar um manual de competências e ampliá-lo, inclusive, né? E daí o Estatuto fica mais enxuto. A administração, então, sendo realizada por competências delimitadas pelo Estatuto ou por manual de competência. Fiscalização, haveria então a fiscalização como há hoje, do Conselho Fiscal, eu espero que haja, na verdade eu não sei, eu parto do princípio de que está havendo, né? E também do Conselho da Qualidade, passaríamos a ter também um dispositivo, eu não quero entrar aqui em detalhes, Jéssica, porque realmente é muito complexo essa questão da qualidade, tá? E eu não estou qualificado para opinar a respeito, mas Braço Norte tem muita gente qualificada para opinar nesse sentido. Então realmente criar também, além do Conselho da Qualidade, mas também fiscais da qualidade. Tá? Metas, seriam criadas metas para a qualidade, ou seja, é preciso saber se estamos avançando ou não. Hoje nós não sabemos se a nossa qualidade está melhor. Alguns dizem que está melhor, mas está na cabeça das pessoas que dizem. Outros dizem que não está, mas esse não está também é uma crítica que às vezes pode não estar fundamentada. Né? Então é preciso quantificar isso. A qualidade pode ser quantificada. Né? Um professor, por exemplo, ele qualifica o seu aluno dando notas. E isso é uma forma de transformar aquilo que é subjetivo em algo objetivo. E isso funciona ao longo da história. Às vezes dá problema, mas funciona, então nós podemos qualificar isso. E também no desenvolvimento de produtos, eu tenho ouvido que o hospital tem muito produto que não está sendo aproveitado, médicos com certas qualificações que nós temos aqui em Braço Norte, que às vezes trabalham ali, enfim, eu não conheço essa questão direito, mas que pessoas que vão a Tubarão e deixam de ir no nosso hospital, a partir do princípio que certas qualificações não são fornecidas pelo nosso hospital, e o nosso hospital avançou muito nos últimos anos em relação a fornecer qualificações para a população. Então nós temos muitos médicos bons, muitos médicos excelentes, maravilhosos, que realizam um excelente trabalho no nosso hospital e que a população desconhece. Né? Então é preciso que isso venha a público, que as pessoas saibam dessas qualificações e vamos valorizar a prata da casa. Os nossos médicos, vamos valorizar esses médicos daqui. Não os médicos de fora, não que eles sejam piores, mas o dinheiro precisa ficar aqui. É igual a campanha do CDL, compre nas lojas daqui. Né? Busque os nossos médicos também. A ideia é seguir nesse sentido. E desenvolver produtos também, Jéssica. Nós estivemos verificando, inclusive, até foi um papo que surgiu com a promotora, no sentido de desenvolver produtos novos, como, por exemplo, seguro-saúde. Nós já estamos... Como é que está o nosso tempo aí, Jéssica? Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, meu amigo. Muito bem. Então, é preciso desenvolver também seguro-saúde. Bom, vamos fazer o seguinte, Silvio, vamos fazer um intervalinho. Isso. Para dar um descanso, que esse rapaz fala bastante, mas é que o assunto merece todo esse destaque que a gente está dando. Afinal de contas, é uma solução para um problema que vinha dando dor de cabeça para quase toda a nossa população, que era a insegurança, se o Hospital Santa Terezinha ia sobreviver ou não. Né? Então, o conteúdo é bastante intenso. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência, continuando o bate-papo, a entrevista aqui com o Silvio Knies Martins, hoje o programa ACB e a Comunidade. Agora são 12 horas com 10 minutos. 12 horas com 19 minutos na nossa manhã de sábado, dia 12 de dezembro, o programa ACB e a Comunidade. E hoje eu, Jéssica Dias, estou por aqui nos trabalhos técnicos, né? E como entrevistadora do programa ACB e a Comunidade, estamos conversando com o Silvio Knies Martins, uma proposta de revitalização do Hospital Santa Terezinha. Silvio, com relação à transparência do hospital, a população se queixa muito com relação a esse assunto por não saber informações, por não saber o que está acontecendo com relação à transparência em si do hospital no todo. Como funcionaria essa questão na nova proposta? Eu acho assim, essa sua pergunta extraordinária, porque ela realmente reflete uma ânsia da população nesse sentido justa, né?
Porque hoje é uma tendência das entidades que têm relação com a comunidade e que recebem recursos públicos ou que funcionam com recursos públicos serem transparentes, né? Então, assim, quando a comunidade exige e pede transparência, não é nada demais. E prova disso é que a prefeitura hoje tem que apresentar as suas contas, o Estado e a federação também. Então, pedir transparência não tem nada demais. Nós já ouvimos por algumas pessoas que a transparência seria muito cara. Pois eu quero dizer que a transparência é barata. É barato. E eu vou fundamentar o que eu acabei de dizer. O software voltado para a transparência custa R$300 mensais. Esse software ele é produzido por... Na verdade, existem vários softwares, tá? Mas existe um que eu fiz inúmeras ligações para levantar essa questão, não apenas para o hospital. Eu já tinha feito isso para entidades que eu participo. No caso, a gente ajudou a criar, que é a Brale. Hoje nós não temos recursos, mas já uma visão de futuro, em algum momento nós vamos ter recursos, baseado em leis federais até, vamos buscar recursos para nós trabalharmos a cultura de Braço do Norte. E aí, já dentro da nossa proposta, ela tem que nascer transparente, né? Quando a Brale começar a receber recursos externos, vai nascer transparente. E aí eu fui buscar essas informações e como que seria possível. Então existe hoje softwares de acesso via internet, né? Na verdade são páginas web, e por trás existem banco de dados. Eu uso isso na minha empresa, tá? Funciona. Então, assim, eu não estou dizendo isso por teoria ou por achismos, né? Eu uso isso na minha empresa. Qualquer pessoa na minha empresa que queira ter acesso, dependendo do seu grau de competência no que diz respeito às suas atividades, ela tem acesso ao sistema, né? E qualquer pessoa ali pode ter. E uma terceira pessoa, suponhamos assim, eu vendo a empresa em sociedade com outro, de fora, a pessoa não pode estar aqui, vai ter uma senha para poder acessar, né? Então isso funciona perfeitamente. Eu acesso de casa, eu faço muita coisa em casa, tá? Eu não trabalho só na loja, porque quando eu estou na loja muita gente vem, puxa papo, conversa, então tu acaba não fazendo muita coisa. Então eu faço muita coisa em casa, no meu computador, e tudo via web, né? E para o hospital a solução é a mesma, não é nada diferente disso. Custa R$300 mensais, e um custo de alimentação também, é preciso estar sendo alimentado, né? E esse custo de alimentação ele pode ser feito por unidade, ou seja, cada unidade de despesa ou de receita é alimentado, pode ser também feito por categoria, dentro daquela categoria foi gasto tanto, e aí o custo de lançamento é mais baixo. Então, a transparência ela pode ser feita por esse meio, né? E aí as pessoas colocam o seguinte: mas os salários eles não podem estar de domínio, não pode ser de domínio público porque são empresas privadas. Sem problemas. Sem problemas, né? Se a lei prevê isso, eu acho justo, né? Não vejo nenhum problema nesse sentido. Então, o software apresentaria os salários do ponto de vista do total por categoria. Né? Então está lá o total por categoria, não aparece o nome de ninguém, mas sim somente as categorias. E aí, em paralelo, o Conselho Deliberativo sim faria, determinaria uma comissão para fazer fiscalização nisso, para analisar como que isso é feito, né? E aí sim, com isso eu concordo e apoiaria. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso, né, concorda que deve ter fiscalização em absolutamente tudo, né? Algumas dessas informações podem ser públicas e outras não. Então, a forma como eu vejo a transparência é isso, Jéssica. Por exemplo, em relação aos doadores, quem doou R$20, essa pessoa tem que estar lá o nome dela expresso. Ela vai lá e consulta o nome daqui, eu doei, apareceu R$20, não apareceu por quê? Vai atrás, eu doei R$20, o que não está lá? Né? Então, é preciso sim um sistema de transparência. Com certeza é absolutamente necessário e importantíssimo esse processo. Tá? Assim, a ideia geral, Jéssica, eu talvez tenha esquecido de abordar algum tema, mas eu acho que os elementos gerais em relação às ideias e essa proposta estão aí expostas, né? E eu gostaria então de voltar e destacar que é apenas uma proposta, ela não pretende ser a solução definitiva, ela é uma proposta de Kaizen, ou seja, melhora contínua. Então, assim, se as pessoas que dirigem um hospital acham que é importante a melhora contínua, e eu tenho certeza que eles acham isso, porque já me disseram isso, né? O próprio presidente Arley apoia esse movimento, sempre apoiou esse movimento, pelo menos é o que ele me tem dito, e é isso que a gente tem considerado, e eu imagino que sim, porque
Se é ruim a proposta, então que me digam. Eu estou aqui no ar, eu estou dando minha cara para bater, porque eu acredito nela. Né? Então, assim, se alguém pensa diferente, que também venha dizer no ar, o Silvio está errado. Né? Vamos debater. Vamos debater e vamos corrigir esse problema, vamos buscar uma solução em comum. O que eu quero é o bem da nossa entidade, então estou fazendo essa proposta. E eu imagino que toda a diretoria também queira o bem e deva ser favorável a isso, né? No geral, eu tenho falado com alguns, né? E todos com quem eu tenho falado são favoráveis a isso, né? A uma mudança. E claro, eu entendo, a partir disso que um vereador me colocou, né? Que o problema é complexo, porque é a reforma de uma casa com gente morando dentro. Né? Então, o problema realmente é complexo, mas é possível, né? É possível reformar a casa, sempre foi possível reformar uma casa com pessoas morando dentro, então nesse caso também é possível. E havendo boa vontade, havendo desejo, com certeza nós vamos realizar esse processo de Kaizen e começar a adquirir essa cultura de Kaizen, de melhora contínua. Né? Então, acho que a proposta que nós estamos fazendo não é uma proposta nada antilógica ou contra o bom senso, nem fantasiosa, nem utópica. Ela é uma proposta pé no chão. Né? Além do mais, é isso que eu faço cotidianamente, né? Gerir empresas, né? Já geri algumas empresas, todas foram minhas, já ajudei na gestão de outras, mas assim, então é isso que eu faço, ou seja, tecnicamente é para isso que eu estou habilitado. Eu estou falando aqui de algo que eu aprendi no banco universitário, nos livros que eu li e nas empresas que eu geri. Então, assim, eu sou técnico nisso, estou falando com propriedade. Agora, eu estou também aberto à possibilidade de que eu esteja errado em algumas coisas. Sim, eu posso estar e certamente estou. Eu sou um ser humano, né? Sou limitado. Então, assim, quando as pessoas pensarem nessa proposta, eu vou sugerir, então, que deem uma nota a essa proposta. Se ela for ruim, dê nota 0. Né? E se ela tiver algo que é aproveitável, D4, D5, D6, D7, D8, 10 não vai ser possível porque nenhuma proposta é perfeita, não existe isso. Né? Então, nota 8, eu acho que 7 já vale a pena levar em consideração para levá-la em frente. Porque o concorrente dessa proposta hoje, Jéssica, vamos deixar bem claro, é o Estatuto atual. Uhum. E olha ao que o Estatuto atual está nos levando. Quem é que vai defender o Estatuto atual se ele está levando o hospital para falência, está deixando um novo hospital sendo comido pelo mato? Quem vai defender? São 2 propostas. Eu tenho uma proposta e o Estatuto tem outra proposta. Então, que apareça uma terceira pessoa, uma quarta, uma quinta, para fazer mais propostas, que surjam mais propostas, porque se não surgirem, o que vai acontecer? Que pode-se continuar com o Estatuto atual e aí vamos perder o hospital. E nesse caso, se nós perdermos o hospital, parte da culpa também é possível daí identificar. Né? Se nós perdermos o nosso hospital, depois dessa proposta apresentada, daí nós teremos culpados pessoas, né? E vai ser fácil identificar. Mas, assim, no momento atual não existem pessoas culpadas, existe um sistema. Né? Daqui para frente que passará a haver, sim, pessoas culpadas, porque existe uma proposta nova a ser debatida, a ser considerada, e se essa proposta nova não for não há nenhum sistema que impeça de ser considerada essa proposta nova. Então, são pessoas envolvidas nessa questão. Então, assim, eu peço a todas as pessoas envolvidas, interessadas no bem, que vamos avaliar isso, vamos levar com seriedade, né, com amor e com carinho, essa proposta que está sendo levada a efeito para toda a nossa comunidade. Não estamos fazendo isso escondidos, estamos aqui dando a cara para bater. O meu nome é Silvio Quinismati, sou eu que estou fazendo a proposta, né? E se estiver alguma coisa errada, que me procurem. Meu telefone é 8409-4004. Não sou difícil de ser encontrado. Não vou aqui fazer propaganda, mas todo mundo sabe onde me encontrar. Então, assim, está sendo colocado a público e vamos discuti-la. Essa é a ideia. Além disso, vou voltar então, Jéssica, destacar que estamos criando um conselho, uma comissão temporária, e, aliás, uma comissão comunitária, no sentido de apresentar um parecer técnico sobre essa proposta. Uhum. Tá? Então, estou aqui falando, apresentando essa proposta em meu nome. Gostaria que, assim, em meu nome, mas com o apoio de todas as pessoas que eu li aqui, que estão apoiando, e são inúmeras pessoas, são mais de 80 pessoas já que assinaram a documentação, que é a filiação como novo sócio dessa primeira proposta. Então, estou falando em nome dessas pessoas também, né? Dessas pessoas. Já, né? compraram a ideia. Que já compraram a ideia, exatamente Agora, isso. Silvio,
se a sua proposta, vamos trabalhar com uma hipótese aqui. Plano B. Com plano B. Não, mas se a sua proposta for avaliada e for aceita pelas pessoas que são competentes a analisarem e trazerem isso para o hospital, você acha que mais ou menos em quanto tempo esse novo sistema poderia ser implementado no hospital? Vai levar mais de um ano, Jéssica. Leva mais de um ano. Leva mais de um ano. Primeiro porque as mudanças, nenhuma mudança pode ser brusca. As mudanças bruscas, elas trazem certamente muito prejuízo, porque assim, dentro do contexto da administração, Jéssica, só surgem inúmeras coisas imprevistas ao longo do processo. Então, assim, dentro dessa proposta, a diretoria atual deve continuar tendo um papel fundamental no novo estatuto, porque são eles que sabem o que está acontecendo e como está acontecendo. Então, assim, eles têm um papel absolutamente fundamental na continuidade desse processo por pelo menos um ano. Né? Porque o estatuto também, o novo estatuto, ele está prevendo que os sócios efetivos passam por uma fase de sócio-aprendiz. Durante 6 meses, ele não tem direito a se candidatar a nada, porque ele estará aprendendo. Né? Aí, nos 6 meses seguintes, então, ele pode começar a participar e assim, ainda assim não vai logo ao topo, ele tem que participar do processo de aprendizado, ele não pode se candidatar ao maior cargo existente, né, que é o presidente do Conselho Magro. Então, assim, existe uma fase de transição que pelo menos um ano, Jéssica, pode ir a mais que isso, pode ir a 2 anos essa fase de transição, porque a mudança é total e absoluta. Então essa mudança total e absoluta, ela precisa, o estatuto tem que prever a mudança de um estatuto para outro estatuto. Essa fase intermitente, né, essa fase intermediária, aliás, precisa ser levada por alguém capaz, e esse alguém capaz de fazer essa mudança, de conduzir essa mudança, é o presidente atual, né, que tem todo o meu respeito, né, eu tenho tido contato contínuo com ele, uma pessoa muito respeitável na nossa comunidade, uma pessoa seríssima, uma pessoa competente, capaz, né, tanto é que é gestor de uma empresa também, uma empresa cinquentenária de nossa cidade, né? Então, assim, uma pessoa absolutamente capaz, responsável, competente e que, na minha opinião, deve estar e fazer parte desse processo de transição ao longo do tempo e assim, no mínimo, com certeza, um ano, Jéssica. Não é possível fazer isso com menos de um ano, né? Talvez chegando a 2. Mais que 2 eu acho difícil. Então, entre 1 e 2 anos, necessariamente seria o processo de transmissão de poderes de um estatuto para o outro estatuto, de mudança. Né? E esse estatuto novo prevê isso. Ele pode ser aprovado imediatamente e ele continua prevendo os poderes do estatuto anterior. Uau. Né? Silvio, agora são 12 horas, Silvio, ouvintes, 12 horas com 33 minutos. Mais algo que você queira explanar aí com relação ao nosso hospital? Podemos encerrar o nosso bate-papo. Jéssica, eu acho que eu explanei a maioria dos pontos que eu gostaria de ter colocado. Nas outras emissoras que eu participei, foram todas participações curtas, né, de 10, 15, 20 minutos no máximo, e isso não dá tempo para expor os detalhes da proposta. Né? Então, a gente acaba colocando muito superficialmente, e aí essa colocação superficial ela acaba sendo mal interpretada, muitas vezes, e eu não culpo as pessoas que criticam. Até eu gostaria de destacar uma coisa importante. As pessoas que criticam, eu gostaria que continuassem a fazê-lo, porque ao fazer isso, eles vão... eu analiso a crítica. Essa crítica é fundamentada? Opa, essa crítica é fundamentada, então eu vou corrigir essa ação. Não, essa crítica é uma crítica vazia, não faz sentido nenhum. Então, eu ignoro aquela crítica. Né? Então, assim, é importante que as pessoas... em administração, existe uma técnica chamada de brainstorming, Jéssica. Esse brainstorming, literalmente traduzido em português, é tempestade de ideias, onde você fala qualquer coisa que vem à cabeça. Você tem o direito de falar. E aí tem alguém que administra aquele contexto ali de ideias que vão surgindo e vai filtrando. Então, e depois no final vão todos juntos selecionando aquelas melhores ideias. Então, assim, os críticos, eles também fazem parte do brainstorming. Eles ajudam na mexida das ideias, né? E também eles ajudam a educar o nosso ego, porque se não houver críticas, o nosso ego cresce demais. E assim, eu sou um ser humano e o meu ego muitas vezes cresce também. E a gente não se dá conta quando vê, cresceu muito. Então, assim, os críticos, eles fornecem desempenham um papel absolutamente importante também nesse contexto, que é nos manter
no caminho, no trilho, né? E o nosso ego do tamanho que ele deve se manter, que é pequeno, né? Assim, quando a gente consegue manter o nosso ego bem pequenininho, a gente consegue realizar coisas maiores. Eu costumo dar o exemplo de um grande filósofo que esteve na Terra, dois, na verdade, Sócrates, né? Que nunca escreveu nada, os seus discípulos foram que escreveram, e Jesus Cristo, né? Um outro grande filósofo, por quem eu tenho uma admiração enorme, também nunca escreveu nada, os seus discípulos foi quem escreveram, e ele, para dar um exemplo de humildade, lavou os pés dos apóstolos. Naquela época, só quem lavava os pés eram as pessoas extremamente humildes, né? Então ele, assim, para mostrar que eram humildes. Então, assim, a gente tem que aprender essas coisas. E nós, às vezes, esquecemos e ficamos megalomaníacos, né? Então, e a gente passa por essas coisas, e todo mundo passa, somos seres humanos, não vamos culpar ninguém que passa, e nem a mim mesmo que às vezes passa. Né? Então, as pessoas ajudam muito a contribuir em todos os sentidos, corrigindo e orientando, né? E nos dando horizonte para nosso trabalho, né? Então, novamente, agradecendo a essas pessoas, a todos aqueles que eu já nomeei aqui, né? E que têm apoiado, os nossos políticos, assim, que têm feito um papel fundamental, importantíssimo, Jéssica, que eu tenho percebido, assim, os políticos são pessoas extremamente ativas, tá? Uma coisa que as pessoas metem o pau nos políticos, e tem os políticos ruins, naturalmente, mas também tem os bons. E uma coisa fantástica que eu vejo, as pessoas mais ativas da nossa comunidade são os voluntários e os políticos. Os voluntários e os políticos. São as pessoas mais ativas. Você quer realmente levar uma ideia em frente, fale com eles. Se a ideia for boa, eles vão apoiar, vão estar juntos. Então, assim, os políticos da nossa comunidade, nesse caso específico, não estou avaliando num contexto geral, eles estão de parabéns, né? Estão ajudando, assim, de forma extraordinária, estão juntos, estão dando apoio. Então, e o que é muito necessário. Então, obrigado a todos eles, já nomeei alguns, enfim, a todos eles que fazem parte desse contexto daqui da nossa região. Então, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes que nos ouviram. Aqueles que quiserem alguma informação adicional ou que não entenderam alguma coisa que eu disse, também pode me mandar um e-mail. O meu e-mail é silviomates@gmail.com, silviomates@gmail.com. E também meu telefone, vou repetir, 8409-4004, tem alguma dúvida, liga para mim. Aos críticos que não estão entendendo, liguem para mim, falem diretamente comigo. Assim, criticar, ótimo, é excelente. Eu recebo as críticas de forma bem aberta, mas faça ela para mim, né? Não tragam, não façam através dos outros, exatamente. Deixa eu saber, exatamente. Então, assim, vamos discutir isso abertamente. Todas as pessoas são pessoas inteligentes, então deixa aparecer a sua inteligência, deixa ela surgir, demonstre-a, né, para a pessoa certa. Então, assim, se eu for levar um remédio, eu tenho que levar um remédio para o doente, eu não posso levar um remédio para a pessoa que está saudável. Quer fazer uma crítica? Faça a crítica para o Silvio, não faça para outra pessoa que não vai adiantar nada. Então, assim, não seria muito sensato e muito inteligente fazer uma crítica nesse sentido para uma outra pessoa que só vai ouvir e não vai fazer nada com ela. Então, dê destaque à sua inteligência e vem fazer essa crítica diretamente ao Silvio. Meu e-mail está aí, silviomates@gmail.com, meu telefone é 8409-4004. Faça a sua crítica diretamente ao Silvio, que estou aqui para ouvi-lo, e se sua crítica for bem fundamentada, vamos implementá-la, vamos levá-la em frente, você será um parceiro nisso. Muito bom dia, e boa tarde já, porque meio-dia 38 a todos os nossos ouvintes. Ainda, né? Não almoçamos ainda, não pois almoçamos. é. Silvio, muito obrigado, tá? Por esse bate-papo, por essa conversa. Parabéns pela coragem de tomar a frente de algo que ninguém queria tomar. E essa é a realidade. Estava todo mundo, o hospital precisa de ajuda, o hospital precisa de ajuda, o hospital está afundando, mas uma solução palpável, concreta, ainda não tinha sido apresentada. Então, parabéns por essa coragem de explanar. E eu sei que você sabe que no meio do caminho você vai encontrar alguns tropeços, né? A casa em reforma, né? A casa em reforma, né? Um pouquinho de cimento aqui, um pouquinho de areia ali, e isso. As pessoas se passando pelo meio, mas que dependem da Rádio CBFM, e a maior prova disso nós tivemos hoje aqui. Estamos de portas abertas e ao teu lado, tá bom? Meu amigo que eu tenho aprendido tanto nos últimos dias aí com a convivência com esse ser humano fantástico. Muito obrigado pela entrevista, Silvio. Obrigado a você, Jéssica. Obrigado a todos os ouvintes da ACBFM que têm sido uma grande parceira nesse projeto. Obrigado a todos e boa tarde e um excelente final de semana. Muito bem, agora 12h38. Para você que fica, uma boa tarde de sábado, um bom final de semana. Nós voltamos na segunda-feira, a partir das 7h da manhã, com mais informações.